Bom dia, nós estamos aqui no Parque Municipal, em Belo Horizonte, para bater um papo sobre a história do Sindicato de Sociólogos aqui em Minas Gerais. Estamos aqui eu, Mirtos Cupira, Silvinha ao meu lado, que já vai falar, e Rodney atrás das câmeras. Bom Bom, dia. bom dia. Achei importante assim, essa iniciativa, né? Meu nome é Silvia Mara Pereira, né? Sou mineira de Conceição da Aparecida, uma cidadezinha pequena, próximo de Alfenas. Mas fiquei lá só até um ano, então eu considero mesmo minha cidade Campo Belo, também em Minas Gerais. Né? Me formei na UFMG, ingresso em 92, né? E me formei em 95. E estou na presidência, né? Assim, estou nesse movimento sindical desde 2004, mas sempre tivemos essa preocupação com essa organização da nossa categoria. Né? Estou no segundo mandato como presidente. Eu não falei, eu sou da diretoria, Rodney também. A gente é da diretoria da atual diretoria do sindicato. Também sou formada pela UFMG, ingressei em 92 também e vinda do Rio, né? Eu sou do Rio de Janeiro, tinha começado lá, vim acabar o curso aqui, onde eu moro desde 92 e é isso. Silvinha, fala um pouco pra gente da fase anterior ao SINDS, como é que começou o movimento? Por sinal, a gente está aqui no parque porque as reuniões iniciaram aqui, né, Silvia? Verdade. Como eu disse, assim, eu ingressei na faculdade em 92, né? E já no início, a gente tinha uma preocupação muito grande com essa organização sindical. E em 93 foi fundado o sindicato. O mais interessante, isso eu acho curiosíssimo mesmo, é que o sindicato foi criado quando estávamos na faculdade. Fundado por muitos professores que eram nossos, né? O que acontece? Íamos, né, nós estudantes, né, alguns já desde o início já tinham optado por uma vida acadêmica, e a gente sabe que ela é restrita, né? De modo que nós outros, né, entendíamos assim, que o curso ele deveria, né, tá conectado à teoria, né, junto com a realidade social, essas coisas tudo, e que necessitávamos de uma organização. E O curso é muito acadêmico e para quem não faz a escolha acadêmica, também o mercado é muito tem uma oportunidade, né? fechado. E conversávamos com os nossos professores, que desconversavam, falavam que isso não era importante, né? E eram muitos, como eu disse, assim, eram fundadores do sindicato. Só uma parte. O sindicato foi fundado em 93, como eu disse, mas anterior a isso, desde a década de 60, que existia a Sociedade Mineira de Sociólogos. Fato que eu só veio conhecer muito tempo depois. Então, houve uma transformação. Então, esse sindicato, assim, enquanto estávamos estudando, esse sindicato estava em plena atividade. Né? A sociedade é que virou o sindicato em 93. Isso. Né? Feito em assembleia, tudo isso era a sociedade sempre foi muito atuante, sempre participou de todos os movimentos assim, históricos de sociólogos assim, no Brasil. Né? Aqui foi palco de muitas lutas, muitos congressos, encontros. Né? Então conversávamos nós sobre isso, né? E sem que tivesse um apoio institucional. Não sei se você se lembra, Mirto, nem para estágio. A gente tinha dificuldade de fazer estágio, porque... Até porque não é regulamentado, né? Você não precisa estagiar, né, no curso, na grade curricular, pelo menos na nossa época, né? Na nossa época não precisava, mas nós queríamos. Mas os professores também tinham um outro entendimento, né? Na verdade, a gente tinha muita abertura se a gente quisesse fazer pesquisa junto aos professores, já trilhando um caminho acadêmico. Aí você conseguia mais abertura. Exato. Né? O fato é que formamos, né? E todos os encontros nossos, nos diversos locais aí, assim, a gente estava sempre falando da necessidade desse sindicato e tudo mais.
Muito voltado para essa discussão do mercado de trabalho, né, Silvia? Exatamente. Aí o que acontece? Em 2003 aconteceu na FAFISH o Fórum Social Brasileiro, né? E aí teve a presença do nosso amigo Legeune, né? Legeune Mato Grosso, né? Que era da direção da FNSB, Federação Nacional de Sociólogos, né? E já era da direção do Sindicato de São Paulo, o Legeune. Ele é sociólogo, viu, gente? É. Então, Legeune esteve aqui e deu maior apoio mesmo para que se reunisse sociólogos e tudo mais. Então, uma pessoa que foi fundamental nessa época foi Eleusa, que manteve um contato direto com Legeune, né? Foi. E já em 2004, em março de 2004, algumas pessoas, né, se reuniram na Câmara Municipal. Só que foram pouquíssimas pessoas. Mas de lá saiu que teria um encontro aqui na administração do Parque Municipal. De fato, assim, a efervescência do nosso movimento ela está aqui, nesse local, que hoje a gente está reunido, né? Então, e por desencontros vários, aí Miriam tomou conhecimento, Miriam Cristina dos Santos, que também é da nossa diretoria, né? Então, ela tomou conhecimento de um grupo que queria se reunir e falou assim: Vinhas, você tão preocupada com essa questão, vou te dar, né, assim, a dica, vai acontecer. Nesse momento, é bom explicar, porque a gente falou da Sociedade Brasileira de Sociólogo, falou que ela foi transformada em sindicato, mas neste momento que você está colocando, o sindicato estava desativado. Então a gente que estava na faculdade, que não tinha essa questão, que não queria ir para a academia e que tinha essa preocupação com o mercado de trabalho, a gente estava fazendo essa discussão. E aí surge esse momento que você está falando. Aí encontramos aqui. Nesse momento foram 3 pessoas, né? Eu, a Miriam e Luiz Cláudio. Assim, são muitas pessoas assim nessa história, né? Assim, não vou lembrar o nome de todos. Posso fazer uma parte? Pode. Posso. Então, gente, é que eu acho que assim, fundamental esclarecer que essa história do sindicato aqui em Minas Gerais, ela é longa, ela é controversa, né? Então, o que eu estou falando é da minha percepção, é da minha memória e é sem pretensão nenhuma com uma verdade absoluta. Isso é bacana. É só isso, né? Então, assim, eu nesse movimento. Está desde essa época nesse movimento contando a sua visão, bacana. Isso, né? Então, e dali, e daqui desses encontros, nós fomos assim, reunindo cada vez assim, um número de pessoas. Eleusa já tinha identificado um dos últimos diretores do sindicato, que é João Clímaco, né? Então ele deixou uma parte dessa documentação referente ao sindicato aqui no parque para nós, né? Então daqui foi. Então fomos fazendo esse movimento, o denominamos primeiramente de Fórum de Cientistas Sociais, né? E depois foi Fórum para Reorganização do Sindicato. E foram vários encontros, sempre agregando. Tinha as pessoas que vinham pela primeira vez, não voltavam, que tinha vindo no primeiro encontro, retornavam, e foi agregando pessoas em torno disso, né? Então, alguns nomes assim, que são mais, que fazem parte dessa história inicial, né? Já disse da Eleusa, do Luiz Cláudio, né? Não vou lembrar o sobrenome das pessoas, né? Mas aí já tínhamos assim... Márcio, o Márcio, a Gláucia. Não, a Gláucia foi um momento foi depois, né? Você me chamou nesse momento que estavam vindo as reuniões aqui, mas eu acabei entrando
Quando a primeira reunião aconteceu fora daqui. No sindicato. Eu tive para vir 2 vezes aqui, aí não vim, quando foi para o sindicato eu vim. Foram várias pessoas, Cleidineia, que já faleceu, né? Lourenço, Fernando Vaz, então, o Flávio. Então, assim, são nomes que estiveram mesmo assim, sempre muito engajados. E então, das reuniões daqui, já tínhamos uma parte da localização dessa documentação, resolvemos que era hora de criar uma comissão, né? Para reorganizar a documentação e o sindicato voltar a ficar ativo. Ailton também, que foi nosso colega na época, ele era sociólogo e advogado, ele também faleceu nesse momento, inclusive. Ele fez um estudo do estatuto, né? Do sindicato, e entendemos que assim, só poderia ser chamado que nós não poderíamos chamar, convocar. Tinha que ser o pessoal Tinha que ser da diretoria inativa do sindicato, que estavam adimplentes à época, né? Então fizemos todo um movimento, realizamos uma reunião na Câmara Municipal e de lá tivemos estratégias. E criou-se uma comissão, definimos assim, tínhamos uma listagem desses sociólogos filiados, né? E fizemos uma divisão e tudo isso bancado por todos nós. Bom lembrar isso. Exatamente. Então cada um usou o que quis, mas assim, usamos cartas registradas, inúmeros telefonemas, né? Encontros presenciais, sensibilizando esses sociólogos, né, que eram da direção anterior e os outros que eram filiados, que estavam adimplentes à época, a convocar essa reunião, né? Isso foi feito. Tinha a Edna, Sãozinha, Miriam, né? Esposa de Ronald, né? Isso. Esposa de Ronald, que depois nos forneceu a outra documentação complementar, né? E, então, essa reunião de reorganização, né? Ela aconteceu no Sindicato dos Economistas, né? E, então, como eu disse, né? Em 2004 houve o edital de convocação para essa Assembleia de Reorganização que aconteceu no Sindicato dos Economistas, né? E já em 2005, né, nós passamos a nos reunir no Sindicato dos Jornalistas e de lá, né, por falta de consenso, fizemos 2 chapas para concorrer a essa eleição, né? Então, né, eu estava junto com o Márcio César, né? Você não estava nessa primeira chapa, né? Então, com a Mirtô. Então, assim, como eu disse, é um processo conturbado. E a outra chapa, aí ela foi constituída por o Flávio, o Fernando Vaz, Lourenço e Luiz Cláudio, que era da nossa chapa, migrou para outra de última hora também, nos causou um transtorno. Mas enfim, foi possível. Pela primeira vez no sindicato, no histórico sindicato de Minas, tivemos 2 chapas concorrendo a essa eleição. Venceu a dos meninos, né? Do Fernando. E é bom dizer que essa divisão desse grupo que vinha trabalhando, né, para o sindicato voltar a estar ativo, ela se deu em 2 chapas por uma discussão que não foi nem especificamente da categoria, mas uma discussão que passava pela questão do quanto esse sindicato ia ser partidário ou não, né, Silvia? Exatamente. Passava mais pelo viés da discussão partidária. Porque nós queríamos que o nosso sindicato fosse político, mas né? menos partidário. Mas apartidário, assim, na dentro do possível. Exatamente, porque, né? E outra chapa defendia a vinculação a partidos e tudo mais. Então houve esse racha, eles venceram, nós entendemos a nossa derrota, claro,
Na primeira e única reunião, assembleia que eles convocaram, foi para mudança estatutária. Estivemos lá, também aconteceu no Sindicato dos Jornalistas, né? E votou-se um estatuto que ele era virtual. Assim, o estatuto era material. Mas a proposição de atuação do sindicato ela era virtual. Eles queriam fazer uma gestão do sindicato virtual. E nós que vínhamos desse compromisso de reunião toda quinta-feira e reorganização, a gente entendia que a gente precisava de mais tempo presencialmente, agregar outras pessoas, mas que também essa era uma ferramenta atual, né? E a gente resolveu apostar. É só explicar uma coisa aqui, Silvia, que aí pode parecer para as pessoas assim estranho. Ah, mas a chapa perdeu, o que vocês estavam fazendo lá e palpitando? Mas é porque nós somos poucos, nós éramos tão poucos e continuamos tão poucos, que a gente tinha um compromisso com essa história do sindicato e da categoria e essa luta, que nós ficamos para apoiar a chapa, porque mesmo que a gente não tivesse na gestão oficialmente. Mesmo tendo sido mais... A gente estava lá discutindo. E fomos e demos o maior apoio. O que ocorre? Sequer as reuniões virtuais ocorreram. Então ficou uma diretoria, né, que participou de congresso nacional e tudo mais, mas que não respondia e-mails, que não caiu na inatividade. Caiu na inatividade. Diante disso, já assim, final de 2006, 2007, falamos, gente, hora de reunir o grupo que estava desde 2004. Partimos novamente para esse momento de reorganização. Fizemos busca em todos os cartórios, nada foi registrado, né? Dessa gestão, desse período, desde que eles ganharam, entendeu? Né? Chamava-se, inclusive o sindicato mudou de nome e passou a se chamar Sindix. Então, bom, se houve uma eleição, não houve mobilização. Se não houve registro, achamos por bem começar tudo de novo. Então, qual foi o caminho? Estudado aí, gente, o Darcy, né? Darcy Alves, né? O nosso vice-presidente, aí ele tem um papel fundamental, né? Então, Mirtou aí, assim, também. Aí nós entendemos que sim, não dava para poder partir para o sindicato. Teríamos que criar uma associação, isso foi feito, né? Eu também tenho, assim, todo o documento, aí criamos essa associação, MQSS, Movimento pela Questão Sindical dos Sociólogos do Estado de Minas Gerais, devidamente registrada no cartório de Aroliva, que é das pessoas jurídicas, né? E foi um momento muito profícuo. Muito, nós trabalhamos muito. Nós trabalhamos muito. Outras pessoas, né? Aí já nesse momento, com outras pessoas igualmente importantes. André Zocrato, Fernanda Flávia. Daniel... não lembro o sobrenome dele. O Fred o Fred Rick Santana, também da nossa diretoria, também nesse momento. Carlos Eduardo. Wilson Esse momento a gente conseguiu. Wilson. Nossa. Esse momento a gente conseguiu mais gente. Muita gente. E o que foi legal, mesmo assim a gente sendo só uma associação, a gente conseguiu naquela época um diálogo muito bacana com a federação e conseguimos trazer aqui o Congresso Regional de Sociologia em 2009, né? E já visando essa questão do mercado de trabalho. A discussão dele já passava por aí. Que era a nossa grande preocupação sempre, né? O ensino médio, né? A regulamentação da sociologia no ensino médio, a ampliação do campo de atuação. Nós propusemos então que chamássemos esse seminário, fazer o congresso, né? Que se chamou as chaves da sociologia para a ciência social. Então realizamos esse congresso regional dos sociólogos, né?
e Encontro Regional do Curso de Ciências Sociais. Depois você podia até fazer essa distinção aí para nós, a seguir aqui, assim, o que é isso, Ah, tá. né? E que se chamou Chaves da Sociologia para Assistência Social. Isso em 2009. Gente, isso aqui foi tão bacana, veio gente do Brasil todo, mas as avaliações, né, foram de A a Z. Gente achando bacana, gente achando, né, que assim que a gente estava entrando no mercado. Gente que chamou isso aqui, fez uma ligação, né, do sociólogo assistência social como advogado porta de cadeia. Tem gente que nos achou ousado, gente que achou que a gente não estava com nada, mas isso nos deu um fôlego grande. Daqui, né, aí a gente passou, isso aqui foi em 2009, né, em 2000. Nesse período eu tinha saído. Você tinha saído. Nesse período eu tinha saído. Exato. Então, você podia Deixa eu aproveitar. Aqui, essa distinção porque, só um minutinho, Silvia, aqui está falando Congresso Regional dos Sociólogos, Encontro Regional dos Cursos de Ciências Sociais. Por que isso? A gente não tem uma unicidade na nomenclatura dos cursos de formação da área para formar a profissão de sociólogo. Então, o que acontece? Por exemplo, no Rio, onde eu comecei, o curso é de Sociologia. Sociologia que forma sociólogo. Em São Paulo, você tem cursos que formam sociólogos, mas a área de formação, ela é Sociologia e Ciência Política. Aqui na UFMG, a gente tem o curso de Ciências Sociais, que englobam 3 áreas, a antropologia, a sociologia e a ciência política. Inclusive, a nossa formação aqui nos dá a condição de trabalhar como sociólogo, mas você tendo ênfase numa das 3 áreas, te abre porta também para trabalhar na antropologia ou na ciência política. Então, assim, a gente está aqui discutindo a questão do mercado de trabalho, mas até a nossa área de formação, ela não tem uma unicidade, né? É um pouco, bastante complicado. É complicado. E aproveitando, né, uma parte mesmo, agora, dentre essas ênfases, somente, né, a sociologia é regulamentada por lei. Ainda tem isso, né? A única que profissionalmente é regulamentada. E para exercermos a nossa profissão, a gente tem que estar devidamente registrado no Ministério do Trabalho. Né? Sim. Então é isso. Então, feito esse congresso... Na PUC é Ciências Sociais? Ciências Sociais. Então, que a área de formação. A área de formação, e ela é posterior, né? Né? O curso é mais recente. Mais recente, né? Você quer falar alguma coisa a respeito? Então, já em 2010, a gente partiu para a organização, para essa chamada mesmo, já devidamente regulamentada, né? Todos os processos, convocamos e fizemos uma primeira gestão que foi com duração de 1 ano, cujo presidente foi o Darcy, né? Sim. Isso. E o Márcio César, vice-presidente, aí a Glaucia Chaves, né? Que teve a Glaucia, que foi presidente do MQSS, né? Movimento pela Questão Sindical Social de Minas Gerais, né? E então, assim, já formamos uma chapa e fizemos uma chapa provisória, duração de 1 ano, né? Então, ela vigorou até 2011, né? Foi quando aí nós já fizemos a segunda eleição. Aí eu entrei como sempre com chapa única, né, Silvia? Aí chapa única. E é isso. Agora, assim, então ela vigorou, né, de 2012 a 2015, 2015, e essa agora, né, que vai até 2018, né, que conta conosco aqui, né, temos uma diretoria super bacana, né, então, assim, eu estou na presidência, o Darcy, vice-presidente, a Miriam Cristina, ela é primeira secretária, aí temos o Vanderlino, que é o vice, né? A Maria Cristina Silva, né, que é nossa tesoureira,
e a Maria Eugênia, que também está desde o início, né? Assim, Maria Eugênia é vice-tesoureira, Mirtô na diretoria de articulação institucional, com Mara também. Junto com Mara, né? E aí nós temos o Rodney, né? O nosso rapaz atrás das câmeras, né? Junto com o Fred. E no Conselho Fiscal também, pessoas assim, que estiveram durante muito tempo, né? Que a Vanessa Cambrai Esteves, o Léo Xavier, Maurício Raposo, que nos deixou foi porque mudou de estado, né? Assim, estava na primeira, nessa não. Dalma, Soraya Pereira, né? Assim, a Soraya, Léo, a Rosane, gente, que, né? É outra figura assim, muito interessante, assim, que compõe a diretoria. Mas uma pessoa que é fundamental, aí eu peço desculpa porque eu não ter citado até agora, mas assim, desde que a gente pensou nisso. Renata. A Renata. Renata você ainda não citou. Não citei a Renata, mas assim. Ela está na diretoria atual. E o professor. E desde o começo. E o professor Jesus. Gente, o professor Jesus, ele acompanhou todo esse movimento, né, que foi assim do MQSS. Ele nos cedeu a sala até recentemente, que foi a nossa sede. Foi. Ele continua contribuindo, todo dia ele manda uma reflexão bacana para o nosso grupo, né? Então, assim, meu agradecimento especial para o professor Gerson. Aí tem Romeu Sabará, né, gente? Não tem jeito de falar todo mundo, não dá, é muita gente. E todo mundo é importante. Os que fizeram parte dessa organização, os que virão a fazer parte dessa organização. Um pouco da nossa preocupação até hoje, desde que a gente iniciou. Eu estava falando um pouco aqui nos bastidores com meus dois companheiros que estão aqui. A gente como a gente já disse nesse vídeo, tem uma preocupação do mercado de trabalho, mas também do mercado de trabalho não acadêmico, porque a nossa profissão ela está muito ainda na ideologia ligada à questão acadêmica, e também uma preocupação de visibilidade. Eu lembro quando eu formei, nova, ficava muito incomodada, que eu chegava nos lugares, né, e as pessoas não conheciam o meu curso, não conheciam o que um sociólogo faz, não conheciam o que um antropólogo faz, não conheciam o que um cientista político faz. E a invisibilidade da nossa categoria, o que é uma questão que está muito ligada a essa ausência de vagas para nós no mercado de trabalho. Isso é uma coisa que eu posso dizer que me incomodava quando eu comecei o processo e posso dizer que continua incomodando hoje, né, Silvia? E até enquanto categoria, a dificuldade que nós tínhamos e que ainda temos de trazer colegas para essa luta, para essa discussão, ela é muito grande. A gente estava tendo uma conversa aqui, antes eu estava falando, a gente tem grupos hoje de WhatsApp, onde vários colegas estão, no Face, onde vários colegas estão, que sabem do sindicato, perguntam, e aí, o sindicato, como é que tá? Mas não vem para discussão. E isso a gente percebe, nós três aqui estamos em grupos, tanto da Federação Nacional de Sociólogos, quanto outros grupos que a gente tem, que trazem sociólogos de todos os lugares do Brasil, e essa questão da ausência da categoria, dos colegas virem para essa discussão, ela é presente nacionalmente, a gente pode dizer. Né? Exato. E é interessante dizer que, assim, os sociólogos hoje, acho que nós estamos num momento melhor, né? Por quê? Nós conseguimos reorganizar o sindicato aqui. E ele está ativo já há 2 ou 3 mandatos, né? Está no terceiro mandato, ativo. Com pouca gente, mas nós estamos aí. Com carta sindical,
os registros, tudo do Ministério do Trabalho, né? Tudo legalizado. Código sindical, né? Estamos aptos a receber a contribuição sindical, que é a nossa única fonte de renda, fora os nossos próprios recursos, né? Que ainda demanda bastante, né? Mas eu já tinha citado a FNS, Federação Nacional dos Sociólogos, só que ela esteve em atividade mais tempo do que nós. E a briga no cenário nacional era até maior que a nossa, óbvio, né? Mas agora, Desde o ano passado, desde o ano passado, 2015, que conseguimos, por fim, dialogar, né? Todos os sindicatos que estavam regulamentados, né? Os que estão em vias de ser, conseguimos sim, né? Uma unidade para regulamentar a federação, que hoje, né, ela tem, por questão de resgate histórico, ela passou a se chamar Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil, FNSB, né? Então, pôs um B. Que então agora ela está regulamentada, ela reúne todos esses sindicatos, é nesses grupos de discussão que a gente está percebendo que essa dificuldade é nacional, ela acontece em todos os estados, há pouca adesão, né? É quase uma apatia, né? Eu diria assim, para não falar um termo mais pesado, né? Mas o momento é propício, né? Para a gente estar fazendo tudo isso, e uma demanda grande do sociólogo, que é a questão, né? Porque principalmente ligada à questão do mercado de trabalho, é que a gente tem o nosso próprio conselho, né? Isso. Essa é a nossa luta agora. Essa é a nossa, no momento atual, o que nós estamos assim, vislumbrando é isso. Necessitamos desse conselho. Conselho Federal de Sociologia, né? Então, eu acho que assim, a gente vive um momento hoje, né? Que assim, é mais do que necessário que a gente se una de fato em torno assim, dessa organização sindical, entendeu? Né? Visando, né, essa criação do conselho, né, que é um percurso interessante também. E por que eu acho que, primeiro, de fato, nós não temos assim, um mercado de trabalho. Isso tem a ver com a lei que regulamenta a profissão de sociólogo, que ela é genérica, né? A outra é esse pouco mesmo, assim, que você já tinha comentado, né? Que é isso, assim, parece que a gente não... É isso, essa ausência de identidade. Isso sempre marcou muito a nossa categoria. Talvez por isso até que você fala também uma grande dificuldade, porque a nossa atuação é ampla demais. Ampla demais. Né? Para a gente ter uma unicidade identitária. Né? Então, é isso. Eu acho que assim, é esse momento. O contexto histórico então, que nós estamos vivendo, né? Então, ele nos chama, de fato, a pensar o que é que ocorre. Eu vejo, né, assim, pessoas publicando coisas interessantes, fazendo uma análise crítica aí, né, desse contexto político que a gente está vivendo, né? E quando, né, lá atrás, quando existia o sindicato, era tão interessante, eles tinham boletins, né? Então, no editorial aqui de 2006, o editorial chamava "A nação brasileira está indignada com a violência que o governo vem tratando sem terra". Então, hoje, nós temos tanta coisa para pensar, né? E que nos une, porque é isso que o sociólogo, né, basicamente, assim, é chamado, é para pensar essa realidade, para transformá-la, né? Isso a partir de reflexões e tudo mais. Então, eu queria chamar as pessoas assim, que se sindicalizassem, né? É um momento assim, muito bacana mesmo, ele é necessário. Eu queria, sabe, assim, que as pessoas, essa produção que cada um está fazendo individualmente, ela convergisse mesmo assim, né? Nós temos uma página no Facebook, né? Que é interessante que isso saísse, né? Não que a pessoa vai perder a autoria, mas assim, que ela já começasse a falar assim,
como sociólogo, né? A gente tem a questão da educação, né? Que gente, né? Com essa PEC aí agora, né? Assim, urge um posicionamento de sociólogo, de um sindicato e da federação, né? Então, e várias outras questões. Então, assim, eu queria, assim... Que as produções individuais viessem para a categoria coletiva. Para a categoria, para a gente começar assim, a buscar assim, essa identidade, né? Porque nós temos muita coisa para assim, dialogar, né? Para dialogar, temos sim, né? E eu acredito mesmo, né? Assim, que de fato é isso. É juntos que a gente constrói, juntos somos mais. Aí eu deixo aqui o meu convite assim, para que todos venham a se somar a nós. Né? É o meu convite também, né? A gente reitera isso aqui, a gente da diretoria, Rodney que está ali. Rodney que vem para cá agora. Isso, as pessoas podem te ver, né, Rodney? Oi. Ah, não, que isso? Vem cá, rapazinho. Isso aqui é um grande ganho para nós, os rapazes. Né? Obrigado. Então, a força jovem, né? A força jovem. Gente, eu já sou sexagenária, agora né? venham vocês. Um grande ganho para você também, né, Rodney? Claro, com certeza. É isso? Obrigada. Obrigada. Pelo esse bate-papo, né? É.